Hoje no Bíblia Comentada, falaremos no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Vamos caminhar por cenas intensas onde Jesus confronta o legalismo, cura em meio à incredulidade, escolhe seus 12 apóstolos e redefine o verdadeiro sentido de família no reino de Deus. Prepare seu coração, porque esse capítulo revela o Cristo que ama, ensina, liberta e chama para perto os que fazem a vontade do Pai. Jesus entrou novamente na sinagoga. Isso mesmo. De novo, ele volta ao lugar onde a fé deveria ser cultivada, mas muitas vezes era sufocada pelo formalismo e pela dureza do coração humano. Lá estava um homem com a mão ressequida. Talvez estivesse encolhida, sem vida, murcha como galho seco. Não conseguia trabalhar como antes. Talvez já tivesse sido carpinteiro ou lavrador, mas agora dependia de outros até para ações simples do dia a dia. Sua inutilidade, no pensamento dos fariseus, o tornava alguém marcado, quase como se sua deficiência fosse sinônimo de pecado escondido. Nessa cena, não há apenas uma enfermidade física, mas uma amostra gritante da sequidão espiritual que dominava aquele lugar. Os olhos dos religiosos estavam atentos. Mas não era atenção piedosa, era armadilha. Observavam Jesus para ver se ele curaria no sábado. Não por reverência ao mandamento, mas porque o sábado havia sido deformado por suas tradições humanas, transformado num fardo insuportável. A lei, que deveria ser uma cerca de proteção, havia virado uma prisão. O descanso sabático, instituído por Deus como bênção, agora era instrumento de acusação. E ali, como um campo minado, esperavam um movimento de Jesus que os permitisse acusá-lo formalmente. Mas Jesus sabia. Ele sempre sabe. Sabia dos pensamentos deles, sabia das intenções, sabia que eles, cheios de zelo falso, estavam ali mais para prender do que para crer. Então, chamou o homem para o meio. Que cena! Imagine o silêncio da sinagoga. Os olhos se voltam para aquele homem com a mão atrofiada. Um misto de expectativa e tensão toma o ar. E então Jesus faz uma pergunta que explode como um trovão em meio ao ritualismo frio. É lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Salvar uma vida ou tirá-la? E ali está o ponto. O sábado era para o bem, não para a rigidez sem compaixão. Mas eles se calam. O silêncio deles, cheio de dureza, é uma resposta mais barulhenta do que 1000 palavras. Jesus então olha ao redor, com indignação e tristeza. É um momento raro em que a palavra nos mostra esse duplo sentimento em Cristo. Indignado pela hipocrisia, entristecido pela dureza. O termo usado no original grego, quando diz que seus corações estavam endurecidos, aponta para uma calcificação espiritual, uma insensibilidade progressiva. Eles não conseguiam mais se comover, não conseguiam mais ouvir a voz de Deus no meio do povo. A religião havia virado um verniz bonito que escondia o vazio interior. Jesus não discute mais, apenas dá a ordem, estenda a mão. E o homem estende. Milagre. A mão se torna saudável como a outra, uma cura instantânea, completa, visível. E mais do que isso, uma cura feita sem tocar, sem trabalho, apenas com a palavra. No sábado, isso era um grito contra a cegueira religiosa. Era Deus mostrando que seu amor está acima da letra morta, que a vida vale mais do que qualquer regra mal interpretada. Mas em vez de se renderem, os fariseus saem dali cheios de fúria e se aliam aos herodianos, um grupo que em nada combinava com eles. Os herodianos eram pró-Roma, politizados, adeptos do domínio de Herodes. Era como água e óleo, fé e política suja se unindo. Mas, como sempre acontece com aqueles que odeiam a verdade, eles se juntam para destruir o justo. Um complô começa a se formar logo ali, dentro de um lugar que deveria exaltar a glória de Deus. A partir daquele momento, a cruz começa a ser traçada com linhas humanas, alimentada por orgulho e inveja. Jesus, por sua vez, não se intimida. Ele sabe o que está por vir, mas continua sua missão. Retira-se com seus discípulos para junto do mar e uma grande multidão o segue. Não eram poucos. Era uma multidão vinda de várias regiões, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, ao sul, onde viviam descendentes de Esaú, das regiões além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, que ficavam ao norte já na Fenícia. Ou seja, pessoas de todas as direções. Gente que andava léguas e léguas para apenas vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. A fama de seus feitos se espalhava como fogo em palha seca. O povo, sedento de esperança, deixava suas cidades e ia ao encontro daquele que falava como ninguém, que curava como ninguém, que amava como ninguém. E veja como isso é significativo.
Enquanto os líderes religiosos tramavam sua morte, o povo aflito buscava a vida. É como se o contraste estivesse sendo escancarado. Os santos rejeitavam o Messias e os pecadores corriam para os seus braços. Mais uma vez, o reino de Deus se revelava para os pequenos e se escondia dos que confiavam em sua própria justiça. A multidão era tanta que Jesus pediu aos discípulos que preparassem um pequeno barco para ele. A ideia era evitar que a multidão o comprimisse, o esmagasse. E isso nos diz muito: o povo estava faminto de Deus. E essa fome espiritual, quando não é suprida pelas autoridades religiosas, acaba buscando socorro direto na fonte. E a fonte era Jesus, a cura era Jesus, a resposta era Jesus. Ele era o pão da vida, partido diante dos olhos dos famintos. Todos os que estavam com doenças o pressionavam para tocar nele. Havia ali mais do que fé. Havia uma mistura de desespero, esperança e crença. Eles acreditavam que um simples toque poderia mudar tudo, e de fato podia. Em Jesus, até o toque se tornava canal de milagre. E mais, os espíritos imundos, ao verem Jesus, se prostravam diante dele e gritavam dizendo: "Tu és o Filho de Deus." Veja, os demônios reconheciam o que os fariseus negavam. Eles sim, sabiam quem era aquele homem. Sabiam da sua autoridade, sabiam da sua origem, sabiam que ali estava o Filho eterno do Altíssimo. Mas Jesus os repreendia severamente e não permitia que falassem quem ele era. Não porque fosse segredo, mas porque o tempo ainda não havia chegado. O reino não seria revelado por meio de vozes demoníacas. Jesus não aceitava a propaganda do inferno. Ele não precisava da confissão dos demônios para ser legitimado. Seu caminho seria outro: a cruz, a ressurreição, a fé dos humildes, o testemunho dos transformados. Era assim que ele seria conhecido. Esse trecho nos deixa com várias perguntas provocadoras. Quem são os que reconhecem hoje quem é Jesus? Quem está tentando calá-lo em nome da religião? Quem são os que correm para ele com fé simples? E quem são os que armam ciladas por detrás das paredes dos templos? Em meio às sinagogas endurecidas e às multidões desesperadas, Jesus continua a agir. Ele cura. Ele ensina. Ele confronta. Ele silencia o mal. Ele se revela aos pequenos. E assim, nesse cenário vibrante, denso, com tensão, fé, dureza e cura se entrelaçando, a narrativa nos mostra um Messias que não se rende à hipocrisia, que não negocia a verdade, que não se esconde diante da ameaça e que continua sendo buscado pelos corações sedentos. Ele é o centro, mesmo quando tudo ao redor parece girar em confusão. E então, Jesus sobe ao monte. Esse detalhe pode parecer simples, mas carrega peso espiritual e simbólico profundo. Nos tempos antigos, o monte era lugar de revelação, de encontro com Deus. Lembramos logo de Moisés no Monte Sinai, onde recebeu as tábuas da lei. Lembramos de Elias no Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. Lembramos de Abraão no Monte Moriá, onde ofereceu Isaque. Agora Jesus sobe ao monte não apenas para orar, como fez em outros momentos, mas para escolher, chamar e comissionar aqueles que seriam seus mensageiros. O monte se torna o púlpito celestial onde o céu toca a terra. Jesus chama os que ele mesmo quis. Aqui, a escolha não se dá por mérito humano, nem por reputação, nem por prestígio, muito menos por habilidades extraordinárias. A escolha parte exclusivamente da vontade do Senhor. Isso destrói qualquer pretensão de que ministério verdadeiro se conquista com currículo ou status. O chamado é soberano. É ele quem chama. E os chamados atendem, vier para junto dele, diz o texto. A resposta ao chamado é tão importante quanto o chamado em si. É um gesto de rendição. E ali em cima daquele monte Jesus institui os 12. O número também tem sua beleza. 12 era o número das tribos de Israel. Agora, com esses 12, Jesus aponta para um novo povo, um novo Israel, não mais centrado em sangue e genealogia, mas em fé e obediência. Era o início da formação do corpo que mais tarde seria chamado de igreja. Esses homens seriam o alicerce, as colunas humanas que sustentariam a proclamação do reino. Mas o texto nos revela 3 propósitos do chamado. Primeiro, para estarem com ele. Antes de qualquer missão, vem a comunhão. Antes de qualquer obra, vem a intimidade. Estar com Jesus era mais importante do que sair fazendo coisas para ele. Esse princípio, infelizmente, se perde muitas vezes nos dias de hoje. Muita gente quer fazer antes de ser. Mas Jesus chama primeiro para perto. Só depois vem o segundo propósito, para os enviar a pregar. Ou seja, a missão nasce da convivência com Cristo. A autoridade não é autoconcedida, é recebida. O terceiro propósito é claro, dar-lhes autoridade para expulsar demônios.
Ou seja, uma ação espiritual que requer não apenas palavras, mas poder vindo do alto. E então, um por um, os nomes são ditos. Primeiro Simão, a quem deu o nome de Pedro. Simão era impulsivo, instável, mas receberia o nome de pedra, não por já ser firme, mas porque Cristo o tornaria assim. É Deus quem muda nomes, porque é Ele quem muda naturezas. Depois vem Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. A esses dois Jesus chama de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Isso nos mostra que Jesus conhecia o temperamento dos seus discípulos e ainda assim os escolhia. Tiago e João eram intensos, enérgicos, talvez até explosivos, mas seriam usados poderosamente. Segue-se André, irmão de Pedro. André era aquele que sempre levava os outros a Jesus. Ele aparece pouco nos evangelhos, mas sempre apontando alguém para o mestre. Um ministério silencioso, mas fundamental. Depois vem Filipe, o homem que evangelizou Natanael. Bartolomeu, que muitos estudiosos acreditam ser esse mesmo Natanael. Mateus, o cobrador de impostos, homem marcado pela rejeição social, mas transformado pela graça. Tomé, o que duvidou, mas também o que mais tarde declararia uma das maiores confissões cristológicas: Senhor meu e Deus meu. Tiago, filho de Alfeu, sobre quem pouco se fala, mas que compôs esse círculo íntimo. Tadeu, também conhecido como Judas, filho de Tiago, que em João pergunta a Jesus por que ele se manifestava apenas aos discípulos e não ao mundo. Simão, o Zelote, alguém que fazia parte de um grupo revolucionário judaico, nacionalista, que ansiava por libertar Israel do domínio romano. E agora segue o rei que reina pelo amor. E por último, Judas Iscariotes. Sim, o traidor. Ele também foi chamado. Ele também esteve no monte. Ele também recebeu autoridade. Isso nos ensina que nem todo ministério poderoso é sinônimo de coração reto. Ele caminhou com o grupo, participou das curas, viu os milagres, ouviu os ensinos, mas guardava em si uma cobiça, uma brecha que o tempo revelaria. O texto termina esse trecho dizendo: "E foi quem o traiu." Uma frase curta, mas carregada de tragédia. O chamado não é garantia de fidelidade. A comunhão precisa ser cultivada e o coração precisa ser vigiado. Nessa breve lista de nomes, vemos diversidade: pescadores, cobrador de impostos, zelotes. Vemos também falhas humanas, temperamentos diversos, histórias marcadas por erros e, ainda assim, um propósito comum. Isso é igreja. Gente diferente, unida por um chamado. Todos têm suas marcas, suas fragilidades, mas o poder de Jesus transforma cada um, molda, levanta e envia. E isso nos lembra que o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os que escolhe. Jesus volta para casa. Isso mesmo, ele retorna para Cafarnaum, que se tornara uma espécie de base do seu ministério na Galileia. Mas, ao contrário do que se espera quando alguém volta ao lar, não havia descanso. Mal chega e a multidão novamente se aglomera. Era tanta gente que Jesus e os seus nem conseguiam parar para comer. Isso nos revela o nível de entrega e dedicação do Mestre. Não havia pausa. O tempo inteiro, as pessoas o cercavam, o procuravam, exigiam algo dele. O clamor por cura, por libertação, por palavras de esperança era ininterrupto. Era como se cada alma ali tivesse pressa de um milagre. Nesse cenário, a família de Jesus entra em cena. O texto nos diz que seus parentes, ao ouvirem sobre essa situação, tentam intervir. Dizem: está fora de si. Forte isso. A própria família, confusa com a intensidade da missão de Jesus, pensa que ele havia perdido o juízo. Talvez estivessem tentando protegê-lo, talvez estivessem tentando evitar problemas com as autoridades, ou talvez não compreendessem ainda o peso do chamado divino que estava sobre ele. É chocante pensar que até os mais próximos podem não entender o que Deus está fazendo em nós e através de nós. A caminhada da fé muitas vezes nos isola antes de nos engrandecer. Nesse momento de tensão familiar, surge outra oposição ainda mais grave: os escribas, que haviam descido de Jerusalém. Eles não estavam por acaso ali. Tinham vindo de propósito, enviados provavelmente para confrontar, desmoralizar, destruir o ministério de Jesus. E o argumento deles era escandaloso. Diziam que Jesus estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Olha só que contradição. Eles não podiam negar os milagres, as libertações, as curas. Então precisavam desacreditar a fonte desses milagres. E ao invés de atribuí-los a Deus, atribuem ao próprio Satanás. Essa acusação revela a dureza e a cegueira espiritual deles. Ver o bem e chamar de mal, testemunhar o poder de Deus e atribuí-lo ao inimigo é uma perversão da verdade em seu grau mais extremo. E Jesus, como sempre, não foge do confronto. Ele os chama e fala por meio de parábolas.
Uma forma de ensino que revela verdades profundas com imagens simples. E começa com algo lógico. Como pode Satanás expulsar Satanás? É como dizer, onde já se viu um reino dividido lutar contra si mesmo? Isso seria autodestruição. O diabo não é burro. Ele não luta contra seus próprios propósitos. Se há libertação verdadeira acontecendo, então não pode ser obra do mal. Jesus segue. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá permanecer. E aí está uma das grandes verdades espirituais e sociais. Divisão é ruína. Seja em famílias, igrejas, ministérios ou até nações, onde há divisão, há fraqueza. O próprio Satanás sabe disso. Ele trabalha para dividir. Mas Jesus revela que o seu reino é o oposto disso. É coeso, é forte, é cheio de unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E então, Jesus revela a metáfora do valente. Ninguém pode entrar na casa do valente e roubar seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá saquear a casa dele. Aqui, Jesus se apresenta como aquele que é mais forte que o valente. No caso, o diabo. Ele entra na casa, amarra o valente e liberta os cativos. O que está em jogo não é uma disputa de poder equilibrado entre bem e mal. Não. É o mais forte vencendo o mais fraco. É Jesus, o Filho de Deus, tomando o que o diabo pensava ser propriedade sua: vidas, almas, histórias. A cena se intensifica quando Jesus fala sobre o pecado imperdoável. É aqui que muitos tremem, que muitas consciências se inquietam. Ele diz: em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e também todas as blasfêmias que disserem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Forte, solene, assustador. Mas o que significa isso? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um deslize, não é uma dúvida momentânea, não é sequer uma ofensa verbal qualquer. É a rejeição consciente, deliberada e persistente da obra do Espírito de Deus, atribuindo-a ao maligno. É ver a luz e chamá-la de trevas. É saber que Deus está agindo e dizer que é o diabo. E por que não há perdão para isso? Porque esse tipo de coração não busca arrependimento. Está endurecido, selado, fechado para a verdade. O problema não é que Deus não queira perdoar. É que a pessoa já não deseja mais ser perdoada, pois rejeita a única fonte de salvação. Jesus disse isso. E o texto faz questão de frisar, porque diziam que ele estava possuído por um espírito impuro. A gravidade do que eles estavam fazendo era tamanha que mereceu essa advertência solene. Estavam olhando para a encarnação do próprio Espírito de Deus e o chamando de impuro. Era a distorção máxima da fé. O texto nos faz refletir profundamente. Será que também não corremos o risco de, em nosso zelo religioso, nos fecharmos para a ação do Espírito? Será que não há momentos em que, por ignorância ou orgulho, rejeitamos aquilo que não compreendemos e acabamos por resistir à própria voz de Deus em nosso meio? Jesus continua libertando, continua curando, continua confrontando. Mas há corações que, como os dos escribas, se recusam a ver. E há outros que, como a multidão, o seguem sem nem ter tempo para comer. Cada frase desse trecho ecoa com força até hoje. Família que não entende, religiosos que acusam, povo que busca, demônios que se submetem, e o Espírito Santo sendo o selo da verdade que precisa ser reconhecido, reverenciado e jamais rejeitado. Jesus, em meio a tudo isso, continua sendo o centro da história, chamando seus discípulos para perto, enfrentando a oposição com sabedoria divina e abrindo o caminho da graça para todo aquele que crê. E nesse cenário ainda tenso, carregado de confrontos e definições espirituais, surge mais uma vez a família de Jesus. A sua mãe e seus irmãos chegam e de fora mandam chamá-lo. Não entraram, ficaram do lado de fora. Isso já diz muito, estavam fisicamente próximos, mas espiritualmente ainda distantes da missão que Jesus estava cumprindo. Eles ainda não compreendiam por completo quem ele era e o que ele viera fazer. Aquele que cresceu entre eles agora ensinava com autoridade, desafiava os líderes religiosos, operava milagres, atraía multidões e despertava opositores ferozes. Isso era desconcertante para os familiares, acostumados com o filho do carpinteiro. Talvez tenham vindo por preocupação, talvez por tentativa de controle, talvez influenciados pelos boatos de que ele estava fora de si. Mas o fato é que chegaram e não entraram. Mandaram recado. Alguém na multidão se aproxima de Jesus e diz: "Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura." E aqui, mais uma vez, somos confrontados por um daqueles momentos em que Jesus, com palavras simples, redefine totalmente a realidade.
Ele responde com uma pergunta que parece quase retórica, mas que carrega uma das declarações mais revolucionárias sobre pertencimento e família. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? A multidão deve ter ficado em silêncio. Isso soava estranho, talvez até ofensivo num contexto judaico onde o vínculo familiar era profundamente respeitado, quase sagrado. A estrutura social girava em torno da família, do clã, do nome. Mas Jesus vai além do sangue. Ele rompe as amarras da descendência carnal e aponta para uma nova forma de parentesco. Ele olha ao redor, para aqueles que estavam assentados ao seu redor. Discípulos, seguidores, aprendizes, homens e mulheres com sede da palavra, e declara: eis minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que declaração poderosa! Em uma única frase, Jesus estabelece o princípio da nova família de Deus. A filiação agora não se dá por sangue humano, mas pela obediência à vontade do Pai. Essa nova família é espiritual. É composta por todos os que ouvem e fazem a vontade de Deus. Essa é a condição: fazer a vontade do Pai. Não basta apenas estar perto, ser vizinho, ter vínculo biológico ou afinidade emocional. A verdadeira ligação com Cristo vem da obediência ao chamado do céu. E isso muda tudo. Isso inclui os que eram de fora e desafia os que se achavam dentro. Isso abraça os marginalizados e confronta os religiosos. Isso constrói uma comunidade que se forma em torno de um novo laço: o laço da fé e da obediência. Aqui, o discipulado se torna mais importante que o parentesco. A comunhão com Cristo se torna maior que a herança familiar. E isso, para aquele contexto, era absolutamente radical. Jesus não rejeita sua mãe, nem despreza seus irmãos, mas deixa claro que, no reino de Deus, os laços mais fortes são os espirituais. E esse ensino ainda ecoa até hoje nas nossas comunidades de fé. Quantas vezes pessoas encontram irmãos mais verdadeiros dentro da igreja do que na própria família de sangue? Quantas vezes a comunhão no Espírito une pessoas de histórias tão distintas, mas com um só coração? Esse trecho encerra o capítulo 3 com um chamado direto, profundo e pessoal. Você está dentro da casa ou do lado de fora? Você apenas ouve falar de Jesus ou está assentado aos seus pés? Você o busca por tradição ou o obedece por convicção? A resposta que damos a essas perguntas define se somos apenas parte da multidão ou verdadeiros membros da família de Deus. Jesus termina esse momento com o coração aberto, braços espirituais estendidos e uma porta escancarada para todos os que desejarem fazer parte dessa família celestial. Não importa se é homem ou mulher, jovem ou idoso, rico ou pobre, instruído ou analfabeto. O critério é um só: fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro parentesco com o Rei dos Reis. Essa é a casa onde todos têm lugar, não pelo que têm ou de onde vêm, mas por quem obedecem. Hoje, no Bíblia Comentada, falamos no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E que capítulo profundo, carregado de tensão espiritual, confrontos decisivos e revelações impactantes sobre o reino de Deus. Vimos o Filho do Homem enfrentando a rigidez dos religiosos dentro da própria sinagoga, enquanto curava um homem com a mão ressequida, mostrando que a misericórdia é maior do que o legalismo e que o sábado foi feito para o bem e não como prisão para a alma. Diante do silêncio duro dos fariseus, Jesus fez falar a graça com atos poderosos. Seguimos com o eco desse confronto nas alianças escuras entre fariseus e herodianos, que tramavam sua morte, enquanto multidões vinham de todas as direções sedentas por cura, esperança e palavra viva. Nesse cenário pulsante de fé e oposição, ele sobe ao monte, lugar de decisão, de consagração, e escolhe 12 homens, não pelos seus méritos, mas por sua graça. Chamou-os para estarem com ele, para pregar e para exercer autoridade espiritual. Uma nova comunidade se formava ali, um novo povo sendo moldado pelo Mestre, que ainda hoje chama os improváveis para um propósito eterno. No desfecho, vimos como os laços familiares foram colocados em segundo plano diante da obediência à vontade de Deus. Jesus redefine o que é ser irmão, irmã e mãe. Não se trata apenas de quem compartilha nosso sangue, mas de quem compartilha da mesma entrega à vontade do Pai. Sua própria família carnal, ainda sem discernir totalmente sua missão, fica do lado de fora, enquanto os que estão assentados ao redor dele, os obedientes, os sedentos, os discípulos, são reconhecidos como sua verdadeira família. O capítulo 3 de Marcos nos sacode, nos faz olhar para dentro e perguntar: sou parte dessa multidão que apenas ouve e espera milagres?
Sou dos que resistem à verdade por causa do orgulho religioso? Ou sou dos que se assentam aos pés de Jesus, prontos a ouvir e obedecer, mesmo que isso custe tudo? O chamado continua ecoando. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que sejamos contados entre esses. Que a obediência nos posicione dentro da casa, não do lado de fora. Que o reino seja de fato nossa nova família. E que o Espírito Santo encontre em nós corações sensíveis, rendidos e cheios de fé. Até o próximo capítulo, onde seguiremos caminhando verso por verso com o Mestre. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.